Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua casa. Novamente estou aqui no dia de hoje para estar dando início aí mais uma leitura aí com vocês aí. A gente vai estar lendo, começar hoje primeiro Reis, vamos estar lendo o capítulo 1 e o capítulo 2, né? Então vamos ver o desfecho aí neste livro, né? Um livro assim que a gente vai ver que Salomão pede sabedoria para o Senhor, né? Então é um livro muito interessante a gente analisar ali o livro de Primeiro Reis, né? Então vamos dando início aí. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na tua presença, Senhor, para podermos aprender de ti, Senhor. Nos orienta, Pai, com este novo livro que a gente vai estar começando a ler neste dia de hoje. Em nome de Jesus, nos dá a tua sabedoria. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. No capítulo 1 fala bem assim, ó. Quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso os seus servos lhe propuseram: Vamos procurar uma jovem virgem que sirva ao rei e cuide dele. Ela se deitará ao seu lado a fim de aquecê-lo. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram a Absag, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: Eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correr à sua frente, né? Então, mais aí um filho de Davi, né? Querendo ser rei, né? Sem ali o consentimento de Davi. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava por que você age assim, né? Então, ele não consentia, mas também não falava nada que poderia, né? Então, Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram, né? Então, dá para entender que Joabe também, mais uma vez aí, ele deixa a desejar, né? Então, antes ele seguiu Absalão, né? E agora o próprio Adonias, né? Dá para entender ali que ele não tinha muito apreço ali por Davi, né? Então, não era fiel totalmente com Davi. Mas o sacerdote Zadok, Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. Mas o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, rei, e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos junto à pedra de Zoelete, próxima em Rogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá, que eram conselheiros do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial, nem o seu irmão Salomão. Natã perguntou então a Betseba, mãe de Salomão: Você ainda não sabe que Adonias, o filho de Agite, tornou-se rei sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Agora vou dar a você um conselho para salvar a sua vida e também a vida do seu filho Salomão. Então Natã era um homem assim que ele falava através da boca dele saiu o que Deus queria fazer, né? Então ali ele até orientou Betseba, né, e o próprio Salomão, né? Porque se Davi deixa ali ele ser rei, né, e ele assume tudo, bem provável que ali ele ia estar matando tanto Betseba quanto o próprio irmão dele ali, né? Que nem a gente já viu para trás aí os irmãos se matando tudo, né? Por causa de poder, né? Poder e querer estar sentado num trono aí como se fosse um rei, né? Então Salomão também corria risco de vida
se Adonias continuasse e ficasse com o reinado, né? O seu filho Salomão. Vá perguntar ao rei Davi: O rei, meu senhor, não jurastes a tua serva, prometendo? Pode estar certa de que o seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono? Porque foi então que Adonias se tornou rei? Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei a sua palavra. Então Betseba foi até o quarto do rei, já idoso, onde a sunamita Abissag cuidava dele. Betseba ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. O que você quer? O rei perguntou. Ela respondeu: Meu senhor, tu mesmo jurastes a esta tua serva, pelo Senhor, o teu Deus. Seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se tornou rei, sem que o rei, meu senhor, o soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos, gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Agora, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para saber de tua parte quem sucederá ao rei, meu senhor, no trono. De outro modo, tão longe, ó rei, meu senhor, descanse com os seus antepassados. Eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Ela ainda conversava com o rei quando o profeta Natã chegou. Assim que informaram ao rei que o profeta Natã havia chegado, ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. E Natã lhe perguntou: Ó rei, meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei e que ele se assentaria no teu trono? Hoje ele foi matar muitos bois, novilhos gordos e ovelhas. Convidou todos os filhos do rei, os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Agora eles estão comendo e bebendo com ele e se lembrando: Viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, que sou teu servo, nem ao sacerdote Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem a teu servo Salomão. Seria isto algo que o rei, meu senhor, fez, sem deixar que os meus conselheiros soubessem que sucederia o rei, meu senhor, no trono? Então o rei Davi ordenou: Chame Betseba. Ela entrou e ficou em pé diante dele. O rei fez um juramento: Juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todos os adversários, que sem dúvida hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Betseba prostrou-se com o rosto em terra e ajoelhou-se diante do rei e disse: Que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: Chamem os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele os instruiu: Levem os conselheiros do seu senhor com vocês. Ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Giom. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Neste momento, toquem a trombeta e gritem: Viva o rei Salomão! Depois acompanhem-no e ele virá assentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Eu designei para governar Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: Assim se fará, que o Senhor, o Deus do rei, meu senhor, o confirme. Assim como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, também esteja ele com Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso que o reinado do meu senhor, ó rei Davi.
Então o sacerdote Zadoc, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o escoltaram até Giom. O sacerdote Zadoc pegou na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. A seguir tocaram a trombeta, e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! E todo o povo o acompanhou, tocando flautas e celebrando de tal forma que o chão tremia com o barulho. Adonias e todos os convidados souberam disso quando estavam terminando o banquete. Ao ouvir a trombeta, o toque da trombeta, Joabe perguntou: O que significa esta gritaria, esse alvoroço na cidade? Falava ele ainda quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, e Adonias lhe disse: Entre, pois, um homem digno como você deve estar trazendo boas notícias. De modo algum respondeu Jonatas a Adonias: Davi, o nosso rei, o Senhor, constituiu rei a Salomão. O rei enviou com ele o sacerdote Zadoc, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, e eles os fizeram montar a mula do rei. Depois o sacerdote Zadoc e o profeta Natã o ungiram rei em Giom. De lá eles saíram celebrando e a cidade está alvoroçada. É esse o barulho que vocês ouvem. Além disso, Salomão já se assentou no trono real. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar Davi, o nosso rei e senhor, dizendo: Que o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o teu, e o seu reinado mais glorioso que o teu. E o rei curvou-se reverentemente em sua cama e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor em meu trono. Diante disso, todos os convidados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram. Mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar. Então informaram a Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão, está agarrado às pontas do altar. Ele diz que o rei Salomão jure que não matará este seu servo pela espada. Salomão respondeu: Se ele se mostrar confiável, não cairá nenhum só fio de cabelo da sua cabeça. Mas se nele se desconfiar alguma maldade, ele morrerá. Então o rei enviou alguns soldados, e eles o fizeram descer do altar. E Adonias veio e se curvou solenemente perante o rei Salomão, que lhe disse: Vá para casa. Então, aí Adonias já teve esse encontro com Salomão, né? Salomão já instituído rei, né? E o próprio Salomão falou, né? Se achar aí alguma coisa que desconfie de você, Adonias, aí o bicho vai pegar pro teu lado, né? Então, desta forma aí que tá esse contexto aí, né? Então dá para a gente entender que Salomão já foi colocado como rei aí, ungido rei de Israel e de Judá, né? No capítulo 2, quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escrito na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer, e por onde quer que for, e o Senhor manterá a promessa que me fez, né? Então, interessante esse conselho que Davi dá para Salomão, né? Ali, seja forte e seja homem, né? Então, a partir do momento que está reinando aí, né? Davi orientou ele bem com essas palavras, né? A partir do momento que ele vai já ter uma vida e um reinado, ele tem que ser homem, ser firme, né? E ser corajoso, né? Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma,
você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Você sabe muito bem o que Joabe. Agora dá para a gente entender que Davi já está dando umas instruções ali a respeito. Ele vai ter que fazer uma limpa ali em pessoas ali que iam, bem provável, que iam atrapalhar o caminho dele, né? Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez, o que fez com os dois comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem, e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade, admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando ainda fugia do seu irmão Absalão. Saiba que também está com você Simei, filho de Gerá, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria pela espada. Né? Então, ele jurou que ele não mataria, mas não falou que o filho não poderia fazer isso. Né? Então, vamos ver. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Então Davi descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Adonias, filho de Agite, foi até Betseba, mãe de Salomão, que lhe perguntou: Você vem em paz? Ele respondeu: Sim, e acrescentou: Tenho algo a dizer. Ela disse: Fale. Você sabe, disse ele, que o reino era meu. Todo Israel me via como o seu rei, mas as circunstâncias mudaram e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Agora quero fazer um pedido a você e espero que não me seja negado. Ela disse: Fale. Então ele prosseguiu: Peça, por favor, ao rei Salomão que me dê a sunamita Abissag por mulher, pois ele não deixará de atender a você. Está bem, respondeu Betseba. Falei com o rei em seu favor. Falarei com o rei em seu favor. Quando Betseba foi falar ao rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois assentou-se no seu trono, mandou que trouxessem um trono para sua mãe e ela sentou-se à sua direita. Tenho um pequeno pedido para fazer a você, disse ela. Não deixe de me atender. O rei respondeu: Faça o pedido, minha mãe. Não deixarei de atendê-lo. Então ela lhe disse: Dê a sunamita Abissag por mulher a seu irmão Adonias. O rei Salomão perguntou à sua mãe: Por que você pede somente a sunamita Abissag para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Afinal, ele é meu irmão mais velho. Então o rei jurou pelo Senhor que Deus me castigue com todo rigor, se isso que Adonias falou não lhe custar a sua própria vida. E agora eu juro pelo nome do Senhor, que me estabeleceu no trono do meu pai Davi, e conforme prometeu, fundou uma dinastia para mim, que hoje mesmo Adonias será morto. E o rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que ferisse e o matasse Adonias, né? Bem o que ele tinha comentado, né? Se ele visse qualquer vestígio ali de que o próprio Adonias ali queria alguma coisa ali no reino ali, principalmente a Abissag, né? Que era uma mulher que cuidou da velhice do rei Davi, né? Então, justamente ele foi se meter justo com essa questão e custou a vida de Adonias, né? Ao sacerdote Abiatar o rei ordenou: Vá para Anatote, para as suas terras.
você merece morrer, mas hoje eu não o matarei, pois você carregou a arca do soberano Senhor diante de Davi, meu pai, e partilhou de todas as aflições dele. Então Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Quando a notícia chegou a Joabe que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se às pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se refugiado na tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada, vá matá-lo. Então Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe: o rei ordena que saia. Não, respondeu ele, vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Benaia: faça o que ele diz, mate-o e o sepulte, e assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento do meu pai Davi, e os matou à espada. Os 2 homens eram Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre a dos seus descendentes para sempre, mas que a paz do Senhor esteja para sempre sobre Davi, sobre os seus descendentes, sobre a sua dinastia e sobre o seu trono. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou, e ele foi sepultado em sua casa no campo. No lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, para o comando do exército, e o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Depois o rei chamou Simei e lhe ordenou: construa para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir para nenhum outro lugar. Esteja certo de que no dia em que sair e atravessar o vale do Cedron, você será morto e você será responsável por sua própria morte. Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa, o teu servo te obedecerá. E Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Esse Simei era aquele que tinha amaldiçoado Davi, jogava terra nele e vinha pronunciando muitas maldições, né? Mas 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Alguém contou ao Simei: seus escravos estão em Gate. Então Simei selou um jumento e foi até Aquis, em Gate, procurar a seus escravos. E de lá Simei trouxe seus escravos de volta. Quando Salomão soube que Simei tinha ido a Gate e voltado a Jerusalém, mandou chamá-lo e lhe perguntou: eu não o fiz jurar pelo Senhor e o adverti: no dia em que for para qualquer outro lugar, esteja certo de que você morrerá? E você me respondeu: esta ordem é boa, obedecerei. Por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu à ordem que dei a você? E acrescentou: no seu coração você sabe quanto você prejudicou o meu pai Davi. Agora o Senhor faz recair a sua maldade sobre a sua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que atacasse Simei e matasse. Assim, o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão, né? Então aí dá para a gente entender que ele foi aquelas pessoas que tinham prejudicado o Davi ali e tal, foi eliminando com as próprias culpas deles, né? Então até o próprio Simei aí fez um juramento, quebrou e acabou morrendo, né? Mas era essa a palavra de hoje. Hoje teve bastante leitura aí, ficou meio longo o vídeo, mas graças a Deus, Deus abençoe vocês. Vamos dando continuidade nas nossas leituras. Um grande abraço, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!